So, right now, Agora, nesse momento, in the international church world, na igreja internacional, no mundo da igreja internacional, somebody that I considered a hero, Mike Bickle, alguém que eu considerava um grande herói, Mike Bickle, has recently been accused of this type of behavior. recentemente foi acusado desse tipo de comportamento. And he has confessed to some of it. Ele já confessou acerca de alguns deles. His confessions are public. As confissões são públicas. And I don't bring this up to gossip. Eu não trago isso à tona para fazer fofoca. We have to learn from this. Temos que aprender do que aconteceu. O Ron, ele fez parte do time que está lidando com toda essa situação, né? Só para ter um contexto, todo mundo. To be clear, I have had a lot of interaction with the team, but I'm not part of the team. Ok. Para ser claro, eu tive muita interação com o grupo, mas eu não sou parte daquele grupo. I'm in touch with them. I encourage them. Eu estou em toque com eles, eu estou em contato com eles, eu encorajo eles. And the reason I encourage them because it's so hard to confront somebody so well known. A razão pela qual eu encorajo eles é porque é muito difícil confrontar uma pessoa tão conhecida. One day you feel like you're a hero, you did the right thing, you protected people. Tem dia que você se sente como um herói, que você fez a coisa certa e que você está protegendo pessoas. The next day people attack you viciously. Mas no dia seguinte pessoas te atacam They ferozmente. judge your motives. Eles julgam as suas You're motivações. just jealous. Você tá com ciúmes. You're bitter. Você está amargurado. But I can tell you, I know many of these people and have known them. Mas eu te digo, eu conheço muitas dessas pessoas e tenho conhecido eles por muito tempo. These are godly people. Pessoas de Deus. These are people who deeply care about victims. Pessoas que realmente se importam com vítimas. And they did not do this lightly. Eles não fizeram isso de maneira leve. But you had asked me about how people misuse scripture or their authority. Mas você me perguntou acerca de como que pessoas usam de maneira equivocada as escrituras para ter autoridade? Because in this situation Porque nesta situação, is they would use Matthew 18. eles usavam o texto de Mateus 18. So you have a pastor, Aí você tem um a pastor, leader, um líder, internationally famous. internacionalmente famoso. And then you have Jane Doe number 1. E aí você tem a vítima número 1. And apparently they had a several year a relationship that was inappropriate. Aparentemente eles tiveram um relacionamento inapropriado de muitos anos. She would say it was sexual. Ela falava como sexual. And her husband came to confront. O marido dela entrou na situação para confrontar. And he wanted to bring 2 others with him. E ele queria trazer 2 outras pessoas junto. Now, we're not talking about you not saying good morning to me at breakfast. Nós não estamos falando de uma ofensa como você não me deu bom dia no café da We're manhã, not não. even talking about me, if I witness you as a pastor, be harsh with somebody. Eu não estou nem falando de algo como você, sendo pastor, sendo rude com alguém ou difícil com alguém. We're talking about the type of sin Nós estamos falando do tipo do pecado where in 1 Corinthians 5, que em 1 Coríntios 5, Paul said, kick him out. Paulo diz, expulse-os. Turn him over to, I have turned him over to Satan Eu- for the destruction of his flesh. Entreguei a Satanás para a destruição da carne deles. So in Corinth, there was a man sleeping with his stepmother. Em Corinto, havia um homem que estava dormindo com a sua madrasta. Paul said, throw him out Paulo disse, tire ele daqui. for the good of the congregation, Pelo bem da congregação, the safety of the congregation. pela proteção da congregação. Because when you tolerate that, Quando você tolera esse tipo de coisa, there's no standards. não há padrão There's no algum, protection. não há proteção. So Matthew 18, Mateus 18. we're not talking about sexual, spiritual, clergy abuse. Nós não estamos falando sobre aquele abuso clérico de liderança, pecado sexual. We're talking about something very serious. Nós estamos falando sobre algo muito sério. When this husband came to Mike Bickle to confront him, Quando esse marido foi ao Mike Bickle para confrontá-lo, he wanted to bring 2 other seasoned leaders, ele quis trazer outros 2 líderes experientes and Mike said no. e o Mike falou, não. This is public. This is in Mike's email. Tudo isso é público, está num e-mail publicado do Mike. First, Mike says, Primeiro Mike fala, this, and again, I don't have it opened up, but I'm paraphrasing. eu vou parafrasear. This
This is the biggest betrayal of my life. Esta é a maior traição que eu já vivi na minha vida. Now, to be clear, 6 weeks later, Para ser claro, 6 semanas antes, he would confess. 6 semanas depois, né? 6 semanas depois, ele estaria confessando. He would confess to the sin. Ele confessaria ao pecado. But now he's saying to the husband, Mas agora ele tá falando pro marido assim: this is a betrayal. isso aqui é traição. Now, why would he say that? Por que ele diria Now, I don't isso? want to judge his heart. Eu não quero julgar o coração But dele. when I go back to that other example earlier, Mas se você voltar àquele exemplo que a gente falou mais cedo, there are some people who believe existem algumas pessoas que creem that the calling on the famous minister que o chamado de um ministro famoso is more important than his sexual purity, é mais importante do que a pureza sexual dele, more important than his character. mais importante do que o caráter. But you know, in some countries, we put people in jail for these things. Em alguns países, a gente coloca as pessoas na cadeia por esse tipo de coisa. Certainly when it's teenagers. Certamente, quando envolve adolescentes, And later, 2 more accusations would come forth logo mais 2 acusações vieram à tona. of women who said that when they were 14 and 15, Mulheres que disseram quando tinham 14 e 15 anos de idade. he began to, remember what I said earlier? Ele começou, lembra do que eu falei antes? You're amazing. Você é maravilhosa. He would show up, according to Tammy Woods, that's her name. De acordo com Tammy Woods, que é o nome dela, de He uma would- das vítimas, He would show up at her high school. ele aparecia lá na escola dela, And take no her ensino to médio, lunch. e levava ela para almoçar. Quantos anos ele tinha? How old was he? I believe he was in his early 20s in that situation. And then with the other accuser who was 15, he was, I think, 19. Na primeira situação, que ele tinha mais ou menos 20 e tantos anos. With the 15-year-old, he was not yet married. Na segunda situação, ele tinha 19. 19. With the E ele não era 14-year-old, casado. with the 14-year-old, he was already married. Com a de 14 anos, ele já era casado. And according to her, De acordo com ela, and this is something that each victim has said that he said to them, isso é o que cada vítima disse que ele falou para elas. God has shown me Deus me mostrou. my wife is going to A die, minha esposa vai morrer. and then we will be together. E aí poderemos ficar juntos. Jane Doe number 1 said he said that over 100 times. Vítima número 1 disse, ele me falou isso mais de 100 vezes. He said to this 14-year-old girl, allegedly, Ele falou também para essa menina de 14 anos, há alegações acerca disso. my wife is going to die. A minha esposa vai morrer. We can be married, A gente vai poder casar. and you will be my son Luke, little Lukey's mother. E você vai ser a mãe do meu filho Luke. They stayed in contact for 40 years. E eles mantiveram contato por 40 Now, anos. let's just talk about the power of manipulation. Vamos falar sobre o poder da manipulação. She was texting with him as a friend Ela estava mandando mensagem de texto para ele como uma amiga. in December 2023. Dezembro de 2023. He's asking her for advice on how to deal with the accusations. Porque está perguntando por conselho, como que eu lido com essas acusações? He's asking a woman that he had relations with at some level when she was 14 Ele está perguntando para uma mulher que ele teve um relacionamento, né, extraconjugal quando ela tinha 14 anos, to look at his statements of repentance para olhar as declarações de arrependimento que ele estava and give advice. fazendo e dar conselho. He's hoping to do a video. Ele queria até fazer um vídeo. And he asked her to look at the script. E ele pediu para ela olhar o roteiro. And then suddenly, De repente, after 40 years, depois de 40 anos, she sees it. ela vê. She's a victim. Ela é vítima. She thought she's part of his inner circle. Ela achou que ela era simplesmente próxima. She thought by not exposing him that she did something righteous. Ela pensou, não expor ele é uma coisa de retidão. And in early January this year, she came forward. Mas no começo de janeiro deste ano, ela veio à tona. Now, why are we talking about this? Por que estamos falando disso? I have no interest in gossip. Eu não tenho interesse nenhum em fofoca. And I know enough about the Brazilian church. E eu sei o suficiente acerca da igreja brasileira. These things are happening. Essas coisas estão acontecendo Apparently, aqui. there was a TV show last week that exposed a pastor. Aparentemente, houve um programa de televisão a semana passada que expôs um pastor. And as men, and I'm saying men because
I respect women, Eu tô falando sobre homens agora. And Eu I respeito as mulheres and I respect women in leadership. e eu respeito mulheres na liderança. But on this issue, men must take the lead Mas nessa questão, homens precisam tomar a responsabilidade de liderar, to protect victims. proteger as vítimas. We talked earlier about how some people are so good at leading the double life. Nós estávamos falando um pouco mais cedo sobre como algumas pessoas conseguem viver uma vida dupla. I used to tell people, Eu dizia para as pessoas, with all the craziness in the charismatic world, com toda a doideira que existe no mundo and I've carismático, seen a lot of nonsense, e eu já vi muita coisa doida. I said Mike Bickle was my North Star, O Mike Bickle era a minha guia norte, a minha a man estrela, of integrity, de um homem de integridade, purity, pureza praise every day, e de louvor. Todos os dias eu falava bem dele. loves the Word of God. Ama a palavra de Deus. In 2019, I spent an hour alone with him, Em 2019 eu passei 1 hora sozinho com and I ele. was so honored. E eu fiquei tão honrado. It was during a very busy weekend, their anniversary, 20 year. Foi durante um final de semana muito, muito agitado, porque era 20 anos de ministério deles. And I couldn't believe that he would spend an hour with me. E eu nem conseguia acreditar que ele passaria 1 hora comigo. They're good. Eles são... Ele participou 2 vezes do podcast aqui. He Tivemos um participated. tempo com ele. I hate to say it, but he endorsed this book. Eu não gosto nem de dizer, mas ele foi um dos endossantes desse livro. I'm only laughing because that's how people can lead this double life. E eu estou só rindo porque é dessa forma que essas pessoas conseguem viver essa vida dupla. But at any time, Toda vez, before he was exposed, antes dele ser exposto, he could go to his elders ele poderia ter ido aos anciãos, and say, I have sinned. ele poderia ter dito, eu pequei. In fact, in this going back to that email, Então, voltando àquele e-mail, when this husband tried to confront him, quando esse marido tentou confrontá-lo, he said, I am not submitted to the IHOP leadership anymore. ele falou, eu não sou mais... Mike falou? Mike said that? I am not submitted to them. Eu não sou mais submisso aos líderes do IHOP. I am submitted to one person Eu só sou submisso a uma pessoa, who is the new executive director of IHOP, que é o novo diretor executivo do IHOP, handpicked by Mike. escolhido a dedo pelo próprio Mike. Anything you want to do to me, Qualquer coisa que você quiser vir fazer a mim, confront me, me confrontar, meet with me, se encontrar comigo, you go to this man. He will decide. você vai para este homem porque ele vai decidir. Felipe has worked for me for many years. O Felipe já trabalha para mim há muitos anos. It would be like me, and I paid him for many years E eu paguei ele por muitos anos. because he worked also for my personal ministry. Porque ele também trabalhou para o meu ministério pessoal. But he's on staff with us at Tikkun. Ele está na nossa equipe da Ticum. And it would be like me telling a confronter, É como se eu dissesse a uma pessoa que vem me confrontar. I'm not submitted to the leadership of Tikkun anymore. Eu não estou mais submisso à liderança da Ticum. Asher Intrater, Dan Juster, Asher Eitan Trader, Shishkov. Daniel Juster, Eitan Shishkov. I'm submitted to this guy that I hired. Eu estou submisso a esse cara que eu contratei. It's a horrible Tem sentido. imbalance of power. É assim, um desequilíbrio de poder horroroso. But it's how you control the narrative. Mas é como você consegue controlar narrativa.